Tudo começa quando Renata quer saber se Jerônimo estava acompanhado de alguém, e Matias diz que chegou uma mulher, e ela pergunta se era Marina, e ele confirma, e então ela furiosa quer saber o porquê seu marido estava nesse lugar e ainda acompanhado de Marina, e manda Lázaro dizer alguma coisa, e fica cada vez mais estressada. Lázaro fala que foi só isso que eles viram, e que não tem mais nada a dizer, e então Gonçalo pergunta a Carlos o que Jerônimo disse para ele, porque foi o último a ter contato com ele. Carlos fala que o amigo disse que Saul chamou ele para conversar, e então Renata quer saber o que seu marido tinha que falar com ele, e porque Marina estava com uma mala. E então Honório diz que não está entendendo nada, e quer saber quem é Marina. Gonçalo pede para a filha explicar quem é essa mulher, e Renata furiosa fala que é a mãe dos filhos de Jerônimo, e deixa eles paralisados, e os outros chocados com a situação. Na delegacia, o advogado fala para Germano que vai tentar uma fiança para tirar Constanza da cadeia, e Germano fala para ele não se preocupar com o dinheiro, porque vão pagar o necessário, mas o advogado fala que não se trata disso, e explica que esse crime é muito forte, e que Constanza pode acabar pegando 50 anos de cadeia. De volta à fazenda, Gonçalo pergunta para Renata o porquê ela escondeu algo tão importante da família. E Roberta se mete dizendo que ela deveria ter falado, porque agora todo mundo descobriu da pior forma. Gonçalo pergunta se alguém já sabia, e Regina diz que sim, e que Renata e Jerônimo confiaram nela, mas que isso aconteceu quando eles estavam separados, e Matias diz que não sabe como ela pôde ter aceitado ele depois disso tudo. Renata fica furiosa e fala para ele não dizer isso nesse tom, porque eles estavam divorciados, e os dois cometeram erros, mas estão juntos e não entende o porquê. Ele não está ali. Lázaro propõe que eles vão procurar por ele, e Renata aceita dizendo que com certeza algo aconteceu, e Regina concorda dizendo que o melhor é eles procurarem, mas Gonçalo fala que só os homens vão, e que ele vai ficar com as mulheres para caso Jerônimo volte, e então eles se dividem e saem. É nisso Honório atende o celular, e Beth conta para ele que infelizmente Constanza foi presa por ser acusada de roubar um bebê, e diz que Isidro já está tentando resolver tudo, porém precisava informar ele, e então Honório chocado fala que volta para o México no primeiro voo, e em seguida chama a Adriana, que vem querendo saber o que aconteceu. Enquanto isso, Regina fala para Renata que vai ficar tudo bem, e ela diz que sim, mas não entende o porquê Jerônimo não disse que iria ver Marina, e Regina fala que quando ele chegar poderá explicar melhor. Honório fala para Adriana que vai pedir um táxi para ir ao aeroporto, e ela pergunta se Constanza está bem, e ele diz que sim, mas que está presa, e por isso estava ligando quando ele não atendeu, e ela fala que todos vão dar falta dele, e Honório pede para ela não preocupar ninguém e só contar a verdade quando não tiver mais como esconder, e então se despede e sai, e deixa Adriana preocupada. Na delegacia, Constanza está dando seu depoimento dizendo que não roubou a menina, e que ela foi levada ao centro por Corina dizendo que era sua mãe, mas o delegado fala que a menina já estava sumida há 2 semanas, e sua verdadeira mãe é Esmeralda Ortiz, e Constanza desesperada quer saber o porquê Corina pegou essa menina e abandonou em sua casa. O delegado fala que eles terão que ouvir Corina, e então o casal chega procurando pela menina e dizendo que são seus pais, e então o delegado fala que a menina não está ali, e que terão que provar se eles realmente são os pais da bebê que estava com Constanza. A mulher começa a gritar com Constanza dizendo que ela é uma desgraçada porque roubou sua filha, mas ela garante que não fez isso.
e a mulher fala que ela fez eles sofrerem demais, e então o delegado pede para ela parar de gritar. De volta à Bonita, Regina pergunta se Renata quer mais chá, e ela diz que não, e Gonçalo quer saber se ela está preocupada que Jerônimo tenha colocado o filho na frente dela, mas Renata diz que não, porque sabe que é prioridade dele, mas lembra que Marina está esperando gêmeos e que estava ameaçando ele de não ver os filhos nascer. Regina fala que quando ele chegar poderá explicar tudo e garante que ele ficará muito feliz quando souber da situação que ela está. E então Gonçalo pergunta do que elas estão falando, e Regina diz que Renata acabou de descobrir uma coisa, e ele pergunta se ela está grávida, e a filha confirma, e então ele vai até ela e fala que está muito feliz e a abraça. Na cozinha, a mulherada comenta que é muito estranho o sumiço de Jerônimo, e Matilde fala que está muito preocupada, e então Hermínia comenta que está suspeitando de uma coisa, e elas querem saber o que é, e ela conta que acha que Renata está grávida, porque encontrou um teste de farmácia no lixo de seu quarto, e então elas ficam surpresas, e comentam que com certeza algo de muito grave aconteceu para Jerônimo não ir ao casamento. Lá fora, Aníbal e Alison conversam sobre o casamento não ter acontecido, e ele começa a lembrar de quando ouviu Augusto falar ao telefone dizendo que o casamento não iria acontecer, e então fica se perguntando se ele estava se referindo a esse casamento, porque sabe que ele gosta de Renata, e nisso Alison pergunta se ele está ouvindo o que ela está falando, e Aníbal diz que sim. Na Cruz de Amor, Roberta pergunta para Augusto o que ele fez com Jerônimo, porque está muito curiosa, mas ele diz que agora quer festejar, e quer que ela dê o prêmio, e então os dois se beijam. Na cela, o advogado fala para Constanza que ela pode pegar até 50 anos de prisão, e ela fica nervosa, e ele continua dizendo que ninguém sabe dessa tal Corina, mas Constanza garante que ela existe, e quer saber se um retrato falado ajudaria, e ele diz que tudo é bem-vindo nessas horas, para que ela não precise colocar os pés na cadeia. Lá fora, Germano leva café para Isidro e Inês, que pergunta se já conseguiram entrar em contato com Honório, e ele diz que sim, e conta que ele vai pegar o último voo para lá. Na casa paroquial, o padre fala para Antônio que não viu Saul junto com Marina e acha estranho, e Antônio comenta que Lázaro viu Jerônimo entrar no mesmo lugar que Marina. E depois disso ninguém o viu de novo e deixa o padre preocupado. Na Bonita, Manuela pergunta para Renata se a família não vai jantar, e ela diz que não. E ela pergunta se também a irmã dela e o tio não vão comer, e Renata diz que provavelmente não, e então ela sai. Gonçalo pergunta onde está Roberta e seu cunhado. E Adriana diz que de Roberta ela não sabe, mas seu pai teve que voltar para o México porque Constanza teve problema com as autoridades por estar com Amparo. Gonçalo fica preocupado e então fala que vai fazer umas ligações e se levanta, e Regina diz que vai acompanhar ele, e então Renata fala para a amiga que se acontecer algo com Jerônimo ela morre. Mas Adriana fala para ela ficar tranquila, porque ele vai voltar bem. No escritório, Gonçalo tenta falar ao telefone, e fala para Regina que ninguém atende na casa de sua irmã, e então Regina fala que vai ligar para Inês, e percebe que tem várias chamadas perdidas dela. Ela liga, e Inês comenta que finalmente conseguiu contato com ela, e Regina diz que seu telefone estava desligado, e quer saber o que realmente aconteceu, porque ficou sabendo que Constanza teve problema com as autoridades. E Inês conta que ela está presa por roubo de menores. Regina fica chocada, e Inês fala que isso não é tudo, e conta que o centro foi fechado, e que estão com uma ordem de prisão para ela.
e que se estivesse no México também estaria presa, e deixa Regina horrorizada. Gonçalo pede para falar, e então Inês passa para Isidro, que fala para ele que não pode explicar muito, mas confessa que o assunto está bem complicado. Na sala, Renata tenta ligar para Jerônimo, mas cai na caixa de mensagens, e então fala para a amiga que não conseguiu falar com ele, e em seguida os homens chegam e na sequência Augusto e Roberta, e então Matias conta que não encontraram Jerônimo e nem sua caminhonete, e ele também não está nos hospitais do povoado. E então Roberta fala para a irmã que sente muito, mas Renata fala para ela não dizer isso nesse tom, porque sabe que seu marido está bem. No escritório, Gonçalo fala para Isidro que no dia seguinte vai pegar o primeiro avião de volta, e ele comenta que não é bom que Regina vá, até que se resolva essa situação, e Gonçalo diz que vai conversar com ela, e agradece pelo apoio que ele está dando à sua irmã, e pede para agradecer também a Germano, e então eles desligam. Germano comenta que ele deve estar muito preocupado, e Isidro fala que a família é o motor dele, e então comenta que Gonçalo pediu para agradecer, e Germano diz que é para isso que eles são amigos. É nisso, Regina fala para Gonçalo que entende a situação, e que vai ficar por lá, afinal não pode deixar Renata sozinha, mas também está muito preocupada com Constanza e seu centro, e Gonçalo garante que tudo vai ficar bem. Na sala, Roberta pergunta para Renata se ela tem certeza que Jerônimo não foi embora com Marina, e ela fica com raiva e diz que tem certeza que ele não faria uma coisa dessa, porque os dois têm um acordo de lealdade, e então a irmã diz que ele deve ter sido sequestrado, porque é um homem muito rico. Renata pede para eles irem até a delegacia fazer uma denúncia, mas Augusto diz que não pode ser feita antes de 48 horas, mas Gonçalo fala que isso já mudou. Porém Augusto fala que isso varia de estado para estado, e ali as coisas funcionam dessa forma. Renata fica com raiva e sai, e Regina quer ir atrás dela, mas ela fala que quer ficar sozinha. Na cozinha, Manuela está com Aníbal e Alisson, que comenta sobre a senhorita que se parece com Renata, e Manuela conta que é a irmã dela, e Aníbal pergunta se elas realmente são irmãs, e Manuela diz que sim, e pergunta o porquê, mas ele diz que não é nada, e se lembra de quando viu Augusto beijando ela. E fica pensativo. No quarto, Renata está estressada e quer saber onde está seu marido, e pede para a Virgem o proteger, porque sabe que ele não foi embora com Marina, e tem medo que algo de grave tenha acontecido com ele. De volta à sala, Augusto fala que vai mandar seus homens continuarem procurando por Jerônimo, e Carlos fala que vai com Lázaro também, e nisso Augusto se despede deles e sai. Roberta fala que vai descansar, mas Gonçalo pede para ela esperar porque tem uma coisa que eles precisam saber, e então Regina fala que vai levar um chá para Renata e sai, e Roberta juntamente com Adriana e Matias esperam para saber o que Gonçalo tem a dizer. Renata está deitada quando Regina chega, mas ela fala que quer ficar sozinha, e Regina diz que sabe disso, mas fala que ela precisa se alimentar e pensar em seu bebê, porque em breve vai receber a bênção de ser mãe. Renata fala que quer compartilhar isso com ele, e confessa que pensou que seria o dia mais feliz de sua vida, e pergunta para Regina se ela acha que Jerônimo está com Marina. Regina fala que não, e tem certeza que Jerônimo a ama mais que tudo, e Renata diz que confia no amor dele, mas não entende o porquê ele não está lá, e se acaba de chorar. Na sala, Gonçalo fala que vai precisar ir embora para resolver esse problema de Constanza, mas pede para Matias ficar, e ele garante que sim,
E então Adriana fala que também vai ficar, porque não sabe o que pode acontecer. Gonçalo agradece e fala que agora Renata vai precisar mais de apoio por causa do bebê, e Roberta pergunta do que seu pai está falando, e ele conta que a irmã dela acabou de descobrir que está grávida, e Adriana fala que a amiga iria contar para Jerônimo quando acabasse a festa. Roberta fala que é uma pena que Jerônimo não ficou sabendo antes, porque talvez ele não teria fugido. E Gonçalo fala para ela parar de insinuar que ele foi embora com Marina. Na Cruz de Amor, Augusto chega com Aníbal, que comenta que ele não está parecendo se importar muito com o sumiço de Jerônimo, e Augusto fala que conhece Linhares muito bem, e sabe que é capaz de fugir com Marina, afinal foi se aventurar com ela quando estava separado de Renata, e tem certeza que agora deve estar nos braços dela. Aníbal pergunta então o porquê ele estava procurando por Jerônimo, e Augusto fala que fez isso por Renata, mas não acreditava que iria encontrá-lo, e então fala que vai dormir porque a noite foi muito longa, e então sai, e Aníbal olha as taças de vinho na mesa e fica desconfiado. De volta Bonita, Regina fala para Gonçalo que Renata já dormiu. E ele conta que no dia seguinte vai embora com Roberta, e que Matias e Adriana vão ficar ali com ela. E então Regina fala que gostaria de dormir no quarto com Renata, porque quer cuidar dela. E Gonçalo diz que ama a forma como ela cuida de sua filha, e Regina diz que a considera como filha. E nisso Roberta está ouvindo tudo e pensando que ela é realmente filha dela, mas nunca saberá. Assim como não vai saber que pode ser avó. Na delegacia, Honório chega e agradece a Isidro e Inês por ficarem com Constanza e pede para eles irem descansar, porque agora vai se encarregar de tudo, e então vai ver a esposa. Ele chega na cela, e Constanza se desculpa dizendo que deveria ter escutado ele, e Honório diz que jamais imaginou que a menina fosse roubada, e só queria que ela não ficasse apegada demais. Constanza comenta que agora Corina parece um fantasma, porque ninguém tem fotos. E Honório lembra das câmeras que eles instalaram na casa, e ela diz que é verdade, e que ali eles poderão ver as imagens. E Honório garante que no dia seguinte vai pedir as gravações, e vai mover céus e terra para tirar ela dali. Na ala psiquiátrica, Branca e Fina comemoram a prisão de Constanza, e Fina fala que agora só falta Regina, e Branca diz que deixou claro que quem se mete em seu caminho se dá mal. E então Fina fala que agora vai precisar de mais dinheiro para Leandro continuar ajudando. E então Branca fala que pode emprestar o dinheiro que roubou de Gonçalo quando sair dali. Fina fica chocada com a informação, e pergunta se ela ainda tem dinheiro, e Branca garante que sim, e fala que está com a Virgem dos Remédios, e se lembra do momento que foi até lá guardar a chave do cartão postal. E então Fina fala que elas tinham que ter se conhecido antes, e pensa que vai tirar muito proveito de Branca. No dia seguinte, Renata acorda e vê Regina deitada na cadeira, e então chama ela e pergunta se Jerônimo já apareceu, mas Regina diz que provavelmente não, porque pediu para avisarem ela independente da hora, e Renata fala que pensou que acordaria com ele ali, e agradece por Regina cuidar dela, mas ela diz que Renata não precisa agradecer, e garante que em breve ele vai voltar. No aeroporto, Roberta liga para Augusto, e conta que já está indo embora, e só ligou para dar uma notícia para ele, e conta que Renata está grávida, e deixa Augusto paralisado. Na cozinha, Matilde comenta com o pessoal que rezou muito para Jerônimo aparecer, e Manuela diz que fez a mesma coisa, e Lázaro fala que não entende o que aconteceu. E Matilde joga verde para Carlos dizendo que não acha que seu patrão esteja com Marina,
porque ele sim ama Renata, e ele fica irritado. E em seguida Priscila chega e vai direto falar com Carlos e passa a mão no rosto dele perguntando como ele está, e deixa Matilde irritada. No quarto, Regina conta para Renata que Gonçalo precisou ir embora, e ela super entende, e fala que agora vai buscar Jerônimo sozinha, porque já tem muitas horas que ele está sumido e não atende o celular. E nisso Matias e Adriana chegam perguntando como Renata está. E em seguida Hermínia chega dizendo que tem um homem querendo falar com ela na sala, e então Renata vai e eles vão atrás. Quando eles chegam na sala, Saul pergunta se ela é Renata, e ela o reconhece como ex de Marina, e Saul diz que confiou nessa mulher, e que iria se casar com ela mesmo estando grávida de Jerônimo, mas fala que ela é uma sem-vergonha, e Matias pede para ele se afastar um pouco porque está bêbado, mas Saul continua falando e diz que iria embora com ela, mas Marina preferiu Jerônimo. Renata pergunta se ele sabe aonde está seu marido, e Saul diz que ele e Marina pegaram um avião juntos e abandonaram eles dois, e deixa Renata paralisada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.